Quem diria que eu encontraria insights tão bacanas no livro da Gisele Bündchen? Vamos lá. Eu tô falando do primeiro livro dela, eu vou deixar a foto por aqui. O livro se chama Aprendizados, o meu caminho para uma vida com mais sentido, onde ela conta um pouco mais da história dela, da infância dela no interior do Rio Grande do Sul e da trajetória profissional. E ela faz referências sobre alguns conceitos um pouco filosóficos e sobre espiritualidade, de maneira bem simples, assim, que fazem muito sentido. Se você já tá acostumado a ler sobre autodesenvolvimento, sobre espiritualidade, você vai conseguir pescar também os conceitos que ela tá tentando apresentar ali, mas de uma maneira bem fluida, a partir da experiência dela e sobre como ela lidou com várias coisas. O primeiro aprendizado que eu tive lendo esse livro foi uma coisa que um outro livro, que foi Os Segredos da Mente Milionária, fala, que é justamente da gente apagar a crença da nossa cabeça de que pessoas ricas são ruins, são frias, são distantes, são... Enfim, seja lá o adjetivo que venha na sua cabeça nesse momento. Mas, em geral, a gente acaba associando pessoas ricas e bem-sucedidas a pessoas superiores, pessoas distantes, pessoas inalcançáveis, logo, algo que a gente não consegue ser, que a gente não consegue se aproximar. Como é que a gente quer ser uma coisa, ou seja, rico, se no fundo a gente acredita que pessoas ricas não são pessoas tão bacanas? É claro que a gente vai fazer tudo que a gente puder para evitar chegar a isso, mesmo que seja inconscientemente. Então, por exemplo, se chegar muito dinheiro na tua conta, o que você vai fazer? Gastar. Para não ter dinheiro na mão e logo não se tornar uma pessoa ruim, ou mesquinha, ou distante, ou vista como superior, ou seja lá qual for o adjetivo que você colocou aí. Então, o interessante de ler livros de bibliografia de pessoas bem-sucedidas e ricas é justamente de trazer elas para perto da gente, de mostrar que elas são pessoas, gente como a gente, que a gente também pode chegar lá. E lendo o livro da Gisele, a gente vê a Gisele como uma pessoa humana, como uma mulher simples, como uma mulher que teve muitos privilégios, mas que soube aproveitar as oportunidades e que lutou e que batalhou para ter o que tem para chegar onde está. Na visão que ela nos passa dela, do livro, né, é justamente de uma pessoa acessível e abordável. Muito mais fácil de se conectar com ela. E se a gente se conecta com ela, logo a gente pensa que ser rica é uma coisa boa, logo a gente pensa que eu também posso ser rica, já que tem uma pessoa que é rica, muito rica, que é boa também. A gente ganha um exemplo para mostrar para essa nossa crença de que talvez ela não esteja totalmente certa. A segunda coisa que me marcou no livro foi quando ela fala sobre a maneira dela enfrentar os desafios. Ela se fazia perguntas que são diferentes das perguntas que a gente costuma se fazer. Quando alguma coisa tá errada, no geral a gente aprende a culpar os outros e a gente pergunta por que isso aconteceu comigo. E a gente culpa a situação, a gente culpa alguém que tenha feito alguma coisa, a gente culpa a gente mesmo de ter agido daquela forma. Eu não conheço ninguém que tenha aprendido a lidar com situações desafiadoras a partir do como eu posso fazer alguma coisa para mudar essa situação. A partir do como eu posso lidar com essa oportunidade, como eu posso aprender alguma coisa a partir disso. Como eu vou aprender mais sobre mim mesma a partir dessa situação. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, sobre como eu vou aprender sobre mim mesma sobre essa situação. A situação passou, eu já reagi. O que eu aprendo sobre mim? Não lembro de ter escutado pessoas, ou eu mesma ter feito esse movimento de olhar para si e se avaliar, não para se julgar, mas para se entender e para falar, caramba, nessa situação X, dói em mim aqui. Nessa situação X, o meu primeiro impulso é de fazer Y. Uma pessoa que também teve problemas reais, parecidos com os meus, claro, né, em outra escala, em outro nível, mas problemas, a gente se conecta através de problemas, né? Então você vê que uma pessoa que a gente acha que não tem problema também passou por situações desafiadoras, a gente humaniza ela e a gente consegue se identificar e se aproximar mais. E a terceira coisa que eu aprendi no livro da Gisele é relacionada às pequenas ações que fazem muita diferença na nossa vida. Realizar pequenas ações que nos ajudam a nos conectar com a gente mesmo, estão no nosso controle, que nos dão poder sobre a nossa própria vida, fazem toda a diferença, porque é a partir dessas ações que a gente está sendo autêntico, que a gente está sendo verdadeiro e que a gente está indo para o lugar
que a gente quer realmente ir, e não só sendo levado com a maré. Ela fala isso aqui num contexto de superação dos problemas mentais que ela passou, né? E ela fala em seguida todas as ações que ela tomou pra superar isso, tá? Meditação, yoga, prestar atenção no que ela comia, no sentido de nutrição do próprio corpo. E olhando isso de uma perspectiva um pouco mais holística, a gente entende que essas mudanças são parte, né? São camadas do processo que nos fazem chegar e ser que a gente deseja. Tudo isso faz parte, então, do nosso próprio processo de cura. E isso eu acho que é uma coisa muito linda, assim, de se pensar, porque coloca a gente numa posição de atores da nossa própria vida e faz a gente confiar e acreditar que a gente pode também fazer alguma coisa e mudar. Se você ler o livro, você vai ver que ela focou em ações que eram concretas e fáceis para ela realizar, coisas que estavam na mão dela, coisas que estavam no controle dela e não em coisas exteriores, em alguém vai vir me salvar. Não, as perguntas são sempre voltadas para o como eu posso fazer, como eu posso lidar, como eu posso aprender. A partir do momento que a gente começa a olhar para as situações dessa perspectiva, fica mais fácil de entender as dificuldades e os problemas como oportunidades. É claro que às vezes são uma merda mesmo. Tá tudo bem, acontece, inclusive para pensar mais sobre esse tema do apertar o botão, né, do não gosto, tem um livro do Matt Manson que é A Sutil Arte de Ligar o... Maravilhoso esse livro, recomendo demais também. E ele fala um pouco sobre isso, mas de uma outra perspectiva, então de um outro lugar também vale a pena. Em outro momento do livro, ela fala muito sobre como ela desenvolveu mais conexão consigo mesma e com a própria intuição. E aí tem uma frase que ela escreveu, que eu até copiei no meu caderno, no meu planner do ano passado, foi quando eu li, e eu vou ler aqui pra vocês. As mudanças que comecei a fazer na minha vida surgiram quando passei a ouvir atentamente a minha voz interior e a confiar em mim mesma de que haveria outras alternativas. A página 90, eu anotei até a página. E isso é interessante de pensar porque, na maioria das vezes, a gente está tão dentro da situação que a gente tem dificuldade de dar um passo para trás, de respirar, de se acalmar, de acalmar a mente, de visualizar aquilo ali como um processo, como uma situação que vai passar, o que só gera mais angústia pra gente e mais dor e sofrimento. Percebam que nessa frase que ela falou tem duas etapas. A primeira é o agir para mudar, ou seja, ela fez as primeiras mudanças que ela precisava fazer, o que estava no alcance dela, mas elas só deram resultado quando a segunda etapa aconteceu, que foi quando ela acreditou que tinham outras possibilidades, acreditou que ela podia mudar aquela situação, acreditou que a vida poderia ser melhor. E na prática uma coisa leva a outra, porque quando a gente confia na gente mesma, as coisas acontecem, as coisas mudam. Mas se a gente confiar sem fazer nada, também não funciona. Então, a gente precisa dos dois em certa medida. Sempre tem outra possibilidade. O que eu quero deixar desse livro, além de uma boa imagem da Gisele, é que fazer as perguntas certas nos leva muito mais longe do que culpar os outros, do que responsabilizar os outros ou do que não fazer nada. Então, te desejo coragem, te desejo clareza. Espero que tenha te dado uma certa curiosidade também para ler o livro da Gisele e para ler o livro de outras pessoas bem-sucedidas, que a gente considera bem-sucedida. Por hoje é só. Se você também tinha ou tem ainda uma crença sobre pessoas ricas que é meio esquisita, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!